Virou a câmera. Olá! Olá, boa tarde, boa noite para nós, boa tarde Brasil, né? Boa tarde, até eu me confundi aqui. E é legal, né, que o nosso boa noite ainda é claro, né? Tá ótimo, né? Maravilhoso, eu adorei. Eu até ia fazer da janela ali sentadinha, daí eu pensei, ah, não, melhor, porque vai escurecer no meio dessa live, né? Daí eu vim pro ladinho, assim. Mas amo essa época, melhor época de Londres, que escurece super tarde. Nossa, a gente aproveita muito. Adoro. Nem me fale, maravilhosa. Olha, você não tá entendendo a felicidade de ter você aqui. Vamos, né? Pronta, preparada? Vamos, estou preparada. Bom, então, Amanda, antes da gente começar, né, da gente entrar nesse tema tão fascinante, eu vou convidar você a fazer uma apresentação. Uhum, claro. Bom, rapidamente, assim, então, só para, né, me apresentar e depois a gente conversa mais, mas eu sou Amanda Zaine, no meu arroba aqui é arroba holística imigrante, eu sou taróloga, terapeuta holística e no momento atendo em Londres, né, mas atendo online a todo o Brasil, né, em Londres o presencial que a gente chama. Então, eu lido bastante, principalmente com as meninas imigrantes, né, que estão aí se redescobrindo, se reconectando, para dar um guia para essas meninas, né, que nem o tarô como bússola, o tema da nossa live. Então, é isso mesmo, é uma bússola para a gente começar a se encontrar e se achar e ter uma vida com muito mais leveza e pertencimento aqui em Londres ou em qualquer lugar que esteja imigrando. E, gente, antes da gente começar, eu tenho que falar como a gente se conheceu. Porque, assim, uma coisa que eu notei do De Volta a Mim, todo mundo que veio na minha mente são pessoas que, encontros meio que se encontraram, né? E a gente se conheceu numa situação tão engraçada. Ano Foi. passado teve um evento aqui na Embaixada Brasileira, eu acho que exatamente quase um ano atrás, um evento super grande lá na Embaixada Brasileira, para reunir toda a mulherada brasileira. é, Enfim, e eu estava a caminho do evento, no trem, né? No trem daqui de Londres, né? E desde que eu comecei a entrar no Instagram, comecei a gravar meus vídeos, né? Volta e meia, eu tô no metrô gravando, é sempre, né, tem algum brasileiro e dá um risinho. E nesse vagão aconteceu de ter outra brasileira que me viu primeiro fazendo essa, né, enfim, essa produção de Sim. conteúdo. Aí na hora também a Amanda já se ligou, nós estávamos no mesmo vagão, descobrimos que estávamos indo para o mesmo evento. Aí foi aquela alegria, né? Porque brasileiro quando se encontra é aquela alegria. E daí a gente ficou em contato, né? A gente ficou, né, se seguindo no Instagram. E esse ano aqui em Londres, eu acho que faz o que, uns 2 meses, teve a primeira exibição no Reino Unido, uma exibição completamente falando do tarô. Aí a gente foi, a gente viu uma no stories da outra, né, da exibição, e a gente voltou a se falar. E automaticamente, quando nasceu esse projeto, né, que eu quis trazer um pouco mais esse lado holístico da sutileza, porque eu acho que não dá para a gente só ter aquele coaching tradicional de goal settings, não. Tem alguma coisa além, a mais disso. E eu acho que o tarô, como várias outras ferramentas, são super poderosas para esse autoconhecimento, né? É isso! Total. Maravilhosa! Se quiser adicionar mais alguma coisa, mas eu acho que foi bem um resumo, né? Sim, não, amei. Foi isso mesmo. Foi aqueles encontros que a gente sabe que vai sair muitos frutos maravilhosos e aqui está mais um deles. Ai, gratidão, Adorei. maravilhosa. Vamos começar. Então, eu também, olha, eu sou fascinada pelo tarô. Nossa, né, as cartas, enfim, a história, é tudo. E assim, tô super empolgada que a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Eu tô Então, aqui. vamos lá, ela está com os tarôs, vamos. E assim, e como a gente colocou, né? O tema central é usar o tarô como a bússola, principalmente na jornada, né? Da jornada da imigrante. E agora eu vou começar umas perguntinhas para você. Vamos lá. Como Bora. é que você acha, assim, com a tua experiência, Amanda, né, de terapeuta holística, né, taróloga, como é que você acha que a espiritualidade pode ancorar quem vive longe de casa? Nesse caso, a gente pode começar primeiro a falar de quem vive longe de casa geograficamente, eu acho, né? Uhum, uhum. Muito bem. Tu já começou com a pergunta mais polêmica de todas, que foi colocar a espiritualidade no meio. Ih, meu Deus! Deu Tivemos um certo. acidente. Tudo certo, estamos bem. Tudo certo, deu tudo certo, pode falar. Perfeito.
Ahn, uma pergunta assim, né, que quando a gente fala de espiritualidade e tudo mais, não é todo mundo que está na mesma energia ou que entende o profundidade da palavra em si da espiritualidade, né? Então, vou tentar fazer aqui um mega resumo para a gente contextualizar e poder dar um direcionamento, então, de como é que o tarot vai te ajudar. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religião, né? Religião são crenças, são dogmas, né? Cada um tem a sua e tá tudo certo, não tem certo e errado aqui, liberdade total para cada um ter o seu ponto. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma conexão muito mais interna e muito mais pessoal que cada um tem. Então, cada um tem a sua espiritualidade da sua forma e vai se conectar do seu jeito com aquilo que pertence a si, né? Tipo assim, a espiritualidade, ela vem nessa pegada de que traz muito mais leveza para a nossa vida, muito mais profundidade, traz acolhimento, né? É um outro caminho. Então, só para não confundir as coisas aqui, porque às vezes as pessoas elas vêm e perguntam, ah, mas então tarô é de religião? Não, tarô não é. Não tem nada a ver com isso. E dentro da pergunta. Qual que foi a pergunta mesmo? Que agora já Como falei assim, como tanto. é que a espiritualidade, né, pode ancorar quem vive longe de casa? Eu acho que até para Isso. assim um pouco de um bate-bola também, como você falou, né, que o pessoal já fala, ai, né, quando vê qualquer coisa, né, assim holística, mas eu acho que a coisa principal é usar a espiritualidade para olhar para dentro, né? Que tá tudo lá, né? Eu Sim. também concordo demais, né? Uhum. E falando disso, né, se voltar para dentro, como é que você acha que o tarô, assim, na tua experiência, né, usando o tarô, como é que o tarô pode fazer essa ponte, né, para o autoconhecimento para dentro de si, ser essa bússola? Uhum, uhum. Não, o tarô é uma ferramenta, né? Aí, vamos linkar as duas perguntas, então. Quando a gente fala desse processo de se conectar consigo mesmo, né? De buscar essa espiritualidade, de buscar esse entendimento, vamos tentar fazer aqui um enredo, então, dessa mulher imigrante, né? Vamos falar especificamente mais dela, mas vai servir para todas as pessoas essa mesma conversa, tá? Quando a gente migra, a gente está no processo do novo, né? E tudo é novo. E o novo, a gente acha ele lindo quando ele está distante, mas quando o novo está perto, ele já não é mais tão bonitinho assim, né? Começa a dar medo. Aí a gente tem um medo do falar inglês para quem está aqui, começa a se sentir desconectado, porque são pessoas diferentes, é clima diferente, é frio. Hoje, né, que nem a gente falou agora da janela, tá escurecendo mais tarde. Porque estamos chegando no verão, mas quando é inverno escurece bem mais cedo. Então, são uma série de adaptações que a gente tem que fazer constantemente. E isso é o novo, né? Então, o novo ele te coloca para jogo. E aí vai depender do perfil de cada mulher, como que ela vai encarar essa nova realidade da sua vida, né? E o que eu percebo é que a maioria, a grande maioria das mulheres, principalmente as mulheres imigrantes daqui, que é onde eu tenho mais contato, é que na hora de encarar essa nova realidade para, né, até a gente chegar nesse processo da espiritualidade, ela entra num modo sobrevivência, assim, né? Então, essa mulher, ela começa a não querer para não olhar para algumas questões, como por exemplo, será que eu fiz certo de estar aqui? Porque começa a se apavorar, ela começa a olhar para todos os outros lados, evitando, né? Tipo assim, eu vou baixar a cabeça, eu vou focar nesse trabalho, eu vou focar nisso aqui, naquilo ali, que é para se manter sem olhar para dentro, sem olhar para as perguntas internas que ela tem que fazer. Eu tô feliz? Por que que eu tô aqui? Né? O que que tá acontecendo? Que passos que eu posso dar? E aí essa mulher ela entra nesse outro caminho que é o da mulher guerreira, daquela que não vai parar nunca, vai para frente, é isso, é isso. Só que quanto mais para esse caminho a gente vai, de algum modo mais desconecta a gente fica de nós mesmos, né? Do nosso próprio pertencimento, de quem a gente é. Aí entra a espiritualidade nessa jogada. Aí a gente começa a entrar no tarô. Aí o que que acontece? Como é que essa cliente chega pra mim, né? Essa holística imigrante aí? Ela chega já assim, Amanda, estou desesperada, porque eu não consigo, né? Tipo assim, ter um emprego que realmente me traga felicidade, ou eu tenho dinheiro, ou eu sou feliz, ou eu não tenho nenhum dos dois.
eu tô morando em Londres, eu não tenho amigo, eu não tenho família, eu tô morando numa casa compartilhada com 1 milhão de pessoas e não sei o que. E a vida dessa mulher tá acontecendo, porque ela ativou total o modo dela de eu vou sobreviver. E aí ela chega nesse sentido, eu digo, bom, e como é que tá a tua conexão com a tua espiritualidade? Aí quebra. A mulher ela vai olhar pra mim e vai dizer assim, o quê? Que espiritualidade? Tá, eu rezo. Eu digo, não, mas não é isso, meu bem. Não é se tu vai na igreja. Por isso que a gente começou lá falando da religião e dessa conexão. É outro caminho, né? Como é que tá aí dentro de ti essas questões internas? Como é que tu te sente verdadeiramente aqui? Que tipos de sentimentos tu tem? Como é que tu tá tendo lazer? Tu tem hobbies? Tu tem amigos de verdade ou são colegas que a gente se confunde e pensa que são amigos? São tantas perguntas que a gente começa a fazer para que essa mulher comece a se olhar e se conectar. Ah, então tá. Então agora eu tô começando a perceber todas as perguntas que eu calei para, né? Eu precisava do dinheiro, precisava de uma casa, de um teto, ela precisava de outras coisas. E aí a gente entra nesse caminho e a gente usa o tarô como um primeiro passo, então, para auxiliar essa mulher a se encontrar em quem ela mesma é, como se ela se desconectasse da sua própria verdade, né, da sua essência. E aí o tarô vem nesse sentido, né? O tarô a gente vai lá, procura as crenças limitantes, vai lá, acha o que é realidade, o que não está sendo real na vida dessa holística, o que está se passando. Então é assim, é nesse perfil que a gente usa essa conexão, né, da espiritualidade, do tarô, para começar a auxiliar, para ser um primeiro passo mesmo, para essa mulher imigrante começar a se perceber e dizer assim, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos sentar, vamos acalmar, né? Aquele dia estava conversando sobre aterrar, vamos aterrar nesse momento e começar a olhar para nós mesmas. Então, o primeiro passo para se olhar, para se conectar e começar a ser tua bússola, né? O teu mapa de caminho. E eu acho super relevante, assim, o que você falou. Vieram aqui umas coisinhas na minha cabeça, né? Esse modo sobrevivência que né, a imigrante acaba entrando. Muitas vezes, né, esse busy, né, tô ocupada, parece que tem camadas ali de coisas que você não quer olhar para, né, de ter essa reflexão, porque querendo ou não, nesse novo, uma nova versão sua tá aparecendo, né, mas essa versão sua nova vão ter várias, como você falou, várias crenças limitantes lá, né, mas é uma oportunidade realmente de você sair do automático, olhar para dentro e aos pouquinhos nesse novo lugar, né, começar a se conectar, né, com as experiências, se colocar num lugar também que você sai da zona de conforto, né? Porque também se você só fica no automático, só na zona de conforto, e você não se permite novas perspectivas, é muito difícil de você conseguir ver algum progresso, né? E você falando isso conecta demais com o que eu vejo também especificamente na área de trabalho, né? Ah, ou então já vem como história do Brasil, fazer uma coisa completamente diferente, Uhum, né? Chega uhum. aqui é um novo recomeço, não sabe, né, para onde é que vai, de onde é que veio, o que que é. Então, assim, eu acho que quando eu vejo também, eu penso, Tarô, né, a questão da espiritualidade, de novo, voltando para esse lugar da reconexão, né? Da reconexão consigo mesma. E assim, que eu ia falar também das conexões, como você falou, que eu acho que é super importante essa volta a si, né? Ver o que ressoa, o que não ressoa. Gostei que tu falou do hobby, Amanda, né? Super Uhum. relevante você olhar para o hobby, você, né, tentar meio que fazer o trabalho, porque é um trabalho que não é fácil, né? A gente tirar as camadas, assim, uma, Uhum. duas, três, né, quatro. Enfim, e assim, e qual você acha que, além disso, né, claro, as pessoas vão estar em diferentes jornadas, assim, mas quais dessas imigrantes, assim, que você vê o tarô, esse caminho, né, essa parte holística, que se beneficiam mais, talvez? Tu acha que tem um perfil só, ou assim, como é que as pessoas fazem o maior proveito? As mais corajosas e vão olhar lá para dentro, o que que você acha?
Ai, totalmente, né? Eu acho assim, indiferente da escolha de vida que essa. Eu falo holística aqui, eu só vou fazer um parênteses, é que é como eu chamo as minhas seguidoras, que eu falo as holísticas e eu acabo usando aqui também holísticas, né? Mas Eu já essa sou mulher uma, viu? imigrante Já sou uma holística já sua, é uma já me sinto. holística. Exatamente. Então, essa mulher imigrante, indiferente das escolhas que ela tenha tomado, da forma como ela está no país de imigração, o que ela decidiu fazer, isso não cabe a ninguém, né? Tipo assim, esse julgamento que muitas vezes elas evitam, né, esse contato, evitam pedir ajuda porque pensam que vão ser julgadas. E é indiferente disso. Tipo assim, sabe? Se tu vem aqui do melhor, da mais rica, mais poderosa, para aquela que veio só com a mala. Tá tudo bem, gente. Tipo, o tarô ele vem para te auxiliar, a terapia holística ela vem para auxiliar, ela vem para te trazer um novo olhar sobre tu mesma, né? Sobre a tua própria perspectiva, um novo olhar, uma nova forma de se manifestar, de se reconhecer, para que então tu possa verdadeiramente assim te reconectar com a tua essência, com a tua vida e ter mais fluidez, né? Eu uso muito a palavra leveza e pertencimento. Eu acho que essas duas palavras, assim, quando a gente de fato entende uma com a outra, quando uma casa com a outra, é ali, sabe? Esse é o ponto de virada. E aí, às vezes, as meninas pensam assim, ai, tem que ser muito corajosa pra ir lá jogar um tarô pra ver e tal. E eu fico, gente, não é previsão de futuro em si, aqui não é nada disso. É realmente uma bússola interna, né? Eu não vou dizer o que tá certo, o que tá errado, não é nesse sentido. É mais o sentido da gente olhar para o que está acontecendo. Porque muitas vezes, que nem a gente está falando do viver automático, a pessoa ela tá tão ali no modo sobrevivência, vivendo no automático, tá tão sem olhar, né? E é tão importante pertencer. É que nem assim, às vezes chega para mim mães, né? E aí a gente entra naquela questão assim de que a mãe fica, não, mas aí eu não tô trabalhando porque eu tô cuidando dos meus filhos, mas eu estou muito nervosa em casa porque eu não aguento mais, porque eu tô sem dinheiro por causa disso, por causa daquilo, ou então tá vindo um monte de estresse, tará, tará, tará. E essa mãe não está pertencendo aos filhos. Ela quer estar em casa para cuidar, mas ao mesmo tempo ela está super distante, porque a mente dela está super distante. Então é essa reconexão do pertencer, sabe? Por isso que eu disse assim: a gente fala de pertencimento falando de todo mundo que migra, mas isso se encaixa em qualquer lugar. É de uma faculdade nova que tu começou, e aí tu não conhece ninguém, tu tá começando um novo curso, é de um trabalho novo que tu começou. Indiferente do país que tu tiver, né? Todos vão ter seus desafios, vão ter seus momentos de pertencimento, é dentro da tua própria casa, com a tua família. Às vezes tu não pertence à tua própria família, porque tu tá, né, vivendo, a tua mente está num lugar e o teu corpo está em outro. E aí é essa conexão, quando tu traz leveza para o teu caminho, quando tu usa as ferramentas, né? O tarô é uma ferramenta, a terapia holística é uma ferramenta, o pertencer a mim é uma ferramenta. Quando a gente usa essas ferramentas, a gente encontra esse caminho da leveza. Daí tu começa a respirar. Opa, o ombro não precisa estar lá em cima. Ele pode baixar. Opa, eu tô aqui agora. Agora eu estou trabalhando num lugar novo. Agora eu estou com os meus filhos. Agora eu posso não falar inglês tão bem, mas eu estou aqui. Eu não posso me comparar a alguém que é nativo, né? As comparações, os momentos, tu começa a te perceber e aí tu vira pertencente de si própria. Quando essa chavezinha vira, deu, matou, entendeu? Porque daí tu não fica te diminuindo para caber nos lugares, nem te aumentando para tentar estar lá. Simplesmente ser tu mesmo basta, Ai, indiferente do amo lugar que tu isso, tiver. amo isso. E eu acho que também, como você falou, que eu acho que é um ponto super importante, né? Essa questão do pertencimento, que não é só, né, em base geográfica, mas assim, diferentes fases da vida, né? Porque eu acho que a gente está sempre numa nova versão, né? Provavelmente a Amanda Uhum. de hoje, a Amanda de, sei lá, um ano atrás. Eu tenho meus upgrades quase mensais. Sabe? Que eu olho, Sim. gente, sabe? Então, assim, a gente se olhar, né? E, assim, uma coisa que eu sinto, né? Eu amo, eu sou, assim, fascinada pelas cartas. Eu acho que é um suspiro, eu acho que é, sabe, assim, eu tenho essa coisa, assim, né, o tarô em si, é uma coisa que eu sinto, Amanda, provavelmente tu vai, não sei o que que tu vai dizer, mas eu acho que é um reflexo dos tempos que a gente está vivendo, mas eu acho que as pessoas estão cada vez mais se reconectando com o tarô, também com o tarô.
com todas. Eu amo. Olha, eu tenho várias pessoas que eu sigo no YouTube para ver, só para ver leitura, sabe assim. Mas eu acho que tá tendo, né? Porque talvez essa forma como você, né, mencionou, de voltar para dentro, né? Essa ferramenta que estimula meio que o intuitivo, né? Uhum. Né, a subjetividade. Como é que você vê isso? Você acha também que cada vez mais as pessoas mais curiosas e eu acho que até mesmo com mais conhecimento, provavelmente deve chegar as clientes para você, né? As holísticas. Não, mas saiu essa Uhum. carta e tem algumas cartas que o povo tem medo. Quais são? Conta aí, conta aí. Sim, total. Às vezes cai a carta do diabo, assim, a pessoa tirou com um tarólogo aleatório e aí manda foto pra mim e diz: e agora? O que que vai acontecer? E eu digo: não, gente, calma, essa carta não é isso que tu tá achando. É, acontece. Mas o que eu venho perceber, eu sou muito filosófica, tá? Então, tipo assim, às vezes eu entro aqui a falar, pode me cortar, inclusive, tá? Porque eu vou Não, indo. e eu vou contigo, né? Duas ascendente e peixes juntas, ainda na aquariana, eu câncer, pronto. Bota um break, vamos, Sim, tamo já juntas. fechou. Mas eu super vou indo nos assuntos, assim. Mas eu acredito muito que a gente vive em ciclos na vida, sabe? Assim, ciclos não só pessoais, mas de tempo. É tipo a moda. Sabe como agora tá de novo na moda, tudo aquilo que era moda nos anos 2000, assim, a calça já cintura baixa, com o bico de fora, por exemplo, agora a gente tá vendo as meninas, né? Parece Velozes e Furiosos de novo, quando eu saio andando na rua. Eu acredito que essas relações, assim, de sociedade, de um modo geral, ela também é cíclica. E há não muito tempo, vamos lá, falar de anos, sei lá, 60 e coisas assim, tarô tava super em alta e tava todo mundo, né? O Good Vibes era o momento ali, 70 e tal, de Woodstock, não sei o quê, e aí todo mundo era muito paz e amor, e o tarô ele ganhou força de novo. Aí veio o medo, né? Daí começou o desconhecimento, a nova geração começou, não, tarô é perigoso, ou sei lá o que que falavam lá do misticismo de vamos esconder isso. E agora a gente vem de novo numa geração que eu acho que é uma geração muito mais aberta e muito com o olhar assim de ai, os nossos pais não fizeram terapia e agora a gente precisa fazer para curar os nossos filhos e para dar liberdade para os netos, sabe? Aquela relação assim. Então a galera já é muito mais aberta ao autoconhecimento e entende o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Que o tarô nada mais é do que o grande espelho, né? Tipo assim, ele só vai te ajudar a encontrar as palavras que às vezes tu não sabe ali. Tu tá assim, eu tô com esse sentimento, mas eu não consigo entender, não consigo digerir esse sentimento. Pô, vamos fazer um tarô e vamos ver o que que é que tá acontecendo internamente aí, né? E aí eu acho que são pessoas muito mais abertas. Eu adoro, porque às vezes chega constante para mim assim, ó, 14 anos. Eu queria fazer um tarô. E não é um tarô para ver um namoradinho, é um tarô porque ela quer ver um negócio super profundo. Assim, eu briguei com a minha mãe e essa briga tá se repetindo. E eu acho que é isso e aquilo. Eu fico, "Gente, eu não tenho essa maturidade para fazer a Que pergunta pro coisa tarô e a linda, guria tem. isso é lindo, né? Gente, já pensou? Querendo saber, que coisa mais linda. E sabe uma coisa que eu fiquei assim meio chocada, que eu, né, para mim foi uma realização, né, de ir para aquela exibição que, né, que foi incrível. Eu não Uhum. sabia que era desde o, sei lá, Egito, enfim. Eu fiquei assim, gente, como é isso? E o que eu É achei muito curioso antigo. também foi aquela carta mais antiga, que era de 1500 e não sei quanto, né? A carta mais antiga que tá o Uhum. quê? No mundo, sei lá, aquela uma família italiana, que Sim. na Itália parecia também ser bem tradicional, né? Uhum. Em si. Mas também falando, como você falou, esse ciclo, né, do pessoal da época de Woodstock, e que eu achei bem engraçado também, interessante, engraçado não, curioso, como a temática, né, no design dos tarôs está mudando também, né, para acompanhar as mudanças de tempo. E nessa exposição que a gente foi, tinha um Uhum. setor específico, né? Com as cartas já incluindo coisa de tecnologia, sei lá, dos anos 70, 80, 90, Sim. mais ou menos, sustentabilidade. Eu falo, cara, fez assim na minha cabeça. Uhum. Uhum. Totalmente isso. Totalmente. E o tarô, ele é muito antigo, né? É daquela carta que a gente viu, do que tem registro, fora o que não tem, o que a gente não sabe, ou, né, vai saber o que que se perde, tanta coisa se perde, né? Mas o que eu acho mais legal, assim, é
essa reconexão, é a quantidade de gente que está voltando a estudar e está começando a pesquisar mais sobre o tarô e a, né, perceber o tarô de outras formas. É muito lindo. Então, a exposição que a gente foi, para mim, assim, foi sensacional, não só para poder ver as cartas e, né, eu tenho uma admiração muito grande, é uma ferramenta de trabalho que eu tenho, acho que a maior paixão é o tarô. Mas além disso, é tu poder olhar assim e dizer assim, olha que natural. Vamos normalizar, todo mundo tem acesso e, sabe, eu quero comprar um baralho porque eu quero aprender a jogar em casa. Ai, tu não precisa ser médium, ser vidente, botar um turbante. Não, compra tuas cartas, vai lá, começa a mexer, sabe? É Não, super legal. e é tão engraçado que até aqui, né? A gente não sei né, como é que é no Brasil, mas aqui em Londres, né? Altas lojas, tudo bem, tem as lojas mais especializadas, mas tu entra em Uhum. livraria aí, já é normal. Entra nas TK Sim. Maxx, no que for, você já vê um monte de, né, enfim, de tarôs diferentes. Agora, posso te dizer, minhas cartas favoritas, que eu sempre, quando tenho, né, tiragem, que eu sempre amo, adoro ver a estrela, o sol, a roda da fortuna, não sei, né? Porque também depende se tá invertido ou não tá o que for, Uhum. né? Mas sempre que eu vejo essas cartinhas, né, o coração aquece. Assim, tu tem carta Uhum. favorita? Você tem carta favorita ou não? Tenho, tenho, não, total. Eu tenho uma. Tu sabe como é que começou o tarô na minha vida? Eu vou até trazer isso aqui, Sim, porque. volta, porque era pra gente fazer lá no começo, né? Vamos, Ai, conta eu como é fico que o bom. tarô chegou no seu colo. Conta pra Eu gente. adoro que a gente começa a conversar e aí, tipo assim, deixa em rede da live. Vamos lá, vamos. Muito bom. Não, mas o tarô ele entrou exatamente. Eu sou assim, ó, eu sou mega dos sonhos, eu sou super intuitiva, né? E aí eu tenho essa relação. Na minha família, assim, eu nunca tinha tirado tarô, não tinha ninguém que falasse sobre tarô, não era um assunto, sabe? Assim, né? Inclusive, eu sou meio que a ovelha negra, mas a ovelha boa, sabe? Assim, que puxa a família, porque eu sou aquela que tem a profissão aleatória, trabalho na Foi internet, cancelada, não. trabalho Não foi terapia holística. cancelada. Você não foi cancelada pela Não, família. não, pelo contrário, graças a Deus a família tudo apoia, tá tudo certo. Mas sempre, né, com relações diferentes. Mas enfim, eu sou super de sonhar. E aí eu sonhava com tarô. E eu nunca tinha tido contato com as cartas, assim. E na época não era que nem agora, que tu entra no YouTube, tem tudo. Não era, assim, uma coisa tão social. E aí eu sonhava com as cartas, eu pensando, mas o que é isso? Eu nem sabia o que era. E aí eu sonhava. Daí eu fiquei, gente, não pode ser um negócio desse. E eu sonhava muito com a carta da lua, né? Que é a carta dos sonhos, que é a carta que vem nessa relação, assim, de, né, o intuitivo, o que tá por detrás, aquilo que tu percebe, né? E eu não fazia ideia. E aí, até que um dia eu pensei, não, isso é tarô. Aí eu fui procurar na internet e tal, gente, é tarô mesmo. Aí fui lá e comprei um baralho. Foi assim que o tarô surgiu na minha vida, sabe? Sem ter Era noções. os sonhos. Olha como é uma loucura, né? Os sonhos e É. quando tu começou a ter esses sonhos, assim, tu demorou muito para tomar uma decisão? Tu ficou assim meio com medinho ou você, nossa, que legal, topo? Ou você ficou assim meio receosa? Demorou muito tempo para você também, do momento que você pensou, talvez seja um sinal, ou é um sonho aleatório, ou talvez é né, um sinal. Sei, sei. Não, eu pensei que fosse um sinal mesmo. Só que, como eu não tinha conhecimento de tarô na época, eu não entendi o sinal, entendeu? Então, tipo assim, eu Hum. recebia as cartas do sonho e eu ficava. Mas o que que é? Eu não conseguia nem fazer a associação que era um tarô. Sabe? Levou bastante tempo pra eu entender. Assim, essas cartas são tarô. Porque eu nem sabia o que que era, nunca tinha tarólogo em si. Aí que eu fui comprar, daí eu comecei a estudar, obviamente, daí fui em tarólogo, daí fiz curso, aí eu me aprofundei muito até começar a atender, né? Até dominar ali para começar a atender. Então, eu acredito muito, eu sou muito da intuição, mas antigamente, mais jovem, eu era muito resistente. Sabe? Tipo assim, né, eu sentia intuição, eu sentia tudo aquilo, eu ficava pensando assim, não é loucura da minha cabeça. Tô inventando história, sabe? Eu tinha essa resistência. Levou um bom tempo para eu entender, assim, que não, que isso era muito parte de mim, que era para aceitar, né? Tipo assim, então os sonhos são bem-vindos, né? O que vem, intuição, todas essas relações é muito bem-vindo. E eu acho que é engraçado também, que eu acho que, né, como você começou. A maioria das pessoas, assim, que eu vejo, que eu converso, do tarô, de qualquer terapia holística, é como se você estivesse relembrando, né? Você Total. começa, depois, né, tá relembrando.
E maravilhosa. Vamos tirar umas cartinhas aí? Vamos para o coletivo. Cadê seu tarô? Tá com o tarô na mão. Me conta o que que você propõe aí. Vamos colocar para jogo. Eu pensei fortemente aqui, estava pensando em perguntinhas, eu até anotei aqui para não esquecer, ó. Eu botei assim, acho que eu cheguei a uma pergunta interessante que era: qual a energia e potencial que as meninas que entraram no programa e entrarão no programa de volta para mim vão receber? Sabe? Eu acho que, tipo assim, aquelas que entraram no teu programa pra gente saber o que que vem aí, o que que espera, como é que tá as coisas. Vamos. Será que vai vir um sol, uma estrela, suas cartas favoritas? Eu gosto da Roda da Fortuna também. Não sei, eu gosto da Roda da Fortuna, Adoro. gosto. A Imperatriz. Hein? Sim, Ai, as bora, né? maravilhosas, né? Adorei, eu Tu tá adoro jogando só as cartas altas, né? Tá só assim, eu quero ver tu tirar uma ruim, um três de espadas, uma coisa. Gente, o três de espadas é uma que eu vejo, eu fico tensa, né? Que tem um coração com as três facas assim, né? Sim. Qual é o nome daquele jogo? Que é um dos mais famosos que tinha na exibição. Aquele tarô em particular. É um nome, tem todos os nomes, né? Se é de Marcelo, se é de não sei o quê, se é de não sei o quê. Aham, aham. Mas aquela arte específica que ficava até numa mesa, assim, na exposição, que é o coração com as três facas, né? Que quando eu vejo aquela carta, eu dá aquela coisa, assim, gosto não. Ah, mas a gente tem que pensar que tem males que vêm para bens, Tem, sabe? Tipo assim, eu verdade. sempre gosto de ver. A gente não pode se assustar com carta, a gente tem que olhar para carta e assim, se tem algo aqui, o que que eu preciso trabalhar dentro de mim, o que que eu tenho que mudar, isso aí fica muito aberto. E normalmente eu não faço jogo de uma carta também, né? Eu sempre faço completinho, que é pra pessoa não sair de lá triste. Então, então ela sai bem, bem completa. Ai, ai. Bom, vamos lá. Eu não lembro o nome daquele tarô específico, mas tu sabe que eu tenho aqui. Ai, não vou conseguir pegar agora. Mas eu tenho um tarô. Eu fui pra Itália e eu peguei um desenhadinho à mão também. Muito legal. Tipo assim, que, Ai, que ele é super antigo. Eu acho que ele é 30, dos anos 30, talvez, desenhado à mão, que eu achei sensacional. Esse daí eu uso. e, Ah, deixa, amor, tá guardado lá no outro. O marido e levantou pra ver se ele achava. eu acho que também os tarôs, minha linda, a carta era grande e pequena, porque fiquei meio confusa, era grande e pequena, tinha um tamanho ou vários tamanhos. Pois é, era enorme, né? Então, Tinham cartas enormes em si. Ah, a história do tarô em si, ela é muito legal, né? Tipo assim, se a gente for aqui falar com mais profundidade. Mas existiam cartas de vários tamanhos, a maioria delas desenhada à mão. Então era um outro perfil de carta, né? Era um outro tipo de tiragem, até porque quando a carta é pintada, ela é muito mais dura, ela não desliza. Olha isso daqui como. Deixa eu te mostrar aqui. ai, deixa eu ver, mostra pra gente. Ó, como desliza fácil, assim, sabe? Ó, o que que Eita, você. carta, minha linda! Olha ela aí! Olha que loucura! Olha que loucura a carta aparecer assim! Meu. Mas é porque a gente tava falando, né? Que é tudo conexão. Aí vem, aí vem. Mas ela desliza super fácil. Antigamente não se deslizava assim tão fácil, né? Deixa eu te mostrar aqui que meu marido achou. Muito obrigada, meu bem. Ai, gratidão, obrigada. Não, ele Obrigada tá me pra trazendo ele. um monte de baralho agora. Eu não sei, é que eu vou fazer Gente, uma exposição de cartas para vocês. eba. Esse aqui, ele foi feito na Itália, ele é feito à mão. Deixa eu ver se eu acho aqui a data dele. Tá escrita a data em algum lugar. Ele foi feito em Milão. Ah, eu não sei cadê o papelzinho, mas eu vou mostrar para te ver como é diferente já o perfil de escorregar. É tudo desenhado. Nossa, olha que a riqueza Essa desse daqui livro. é impressa, né? Então ela é diferente já dessa daqui que é desenhadinho, tudo na mão, tudo. Era um outro perfil de carta, até atrás é desenhado na mão, Oh, uau. sabe? Essas aqui, nossa, eu tenho um carinho assim enorme, né? Tem os Porque xodós, né? Também, né, Amanda? Você tem seus xodós, né? Com certeza eu tenho. Mas dentro dos meus baralhos preferidos, eu gosto muito desse porque, na verdade, né, ele tem uma conexão aqui emocional, assim, de, esse aqui é um tarô raro de colecionador, então eu mantenho ele a sete chaves. Esse aí ninguém nem Mas eu gosto muito desse também que eu tô usando aqui agora. Tipo assim, adora. eu adoro ele. Não sei explicar. Às vezes a gente sente conexões. Eu não sei se tu viu, inclusive, eu falando desse tarô aqui. Eu tava na Turquia agora. Meu marido trouxe um monte de tarô, tá? Então agora tem um monte de tarô pra mostrar. Gente, arrasou. Arrasou. Eu tava na Turquia e eu comprei esse aqui lá. Só que tá tudo escrito em turco, né? Mas ele tem aqui as informaçõezinhas.
Não sei se dá para enxergar. Tá, gente, a A letrinha tela. bem pequenininha, né? E tudo em É, turco. mas é tudo em turco. Gente, Então a gente só tira aqui na imagem. Mas esse aqui foi um que eu amei também, porque é só usando o tradutor, né? Mas tem várias orientações aqui já na própria carta, inclusive assim, para te auxiliar como é que é o nome disso? Planetas, coisas do tipo, né? Claro, a gente sabe isso, quando a gente é tarólogo, a gente já estuda e sabe a relação de planetas, cartas e tudo mais. Mas eu adorei porque ele é um baralho bem diferente que já vem com isso tudo, que facilita pra caramba. Eu fiquei pensando, se eu tivesse começado com desses em português, minha vida já tava, já tinha então, gente, deslanchado. nunca daqui a pouco já tem o seu, daqui a pouco. E você sente assim um chamado, dependendo da cliente, a tua intuição te guia, qual é o que tu vai usar? Sim, sim, Qual é o que tu muito tá isso. sentindo agora? Qual é a intuição para fazer puxar aí para a egrégora de volta a mim? O que que você tá Não, sentindo? esse aqui é certo. Eu já senti dois, na verdade. Eu vou usar dois com vocês hoje. Esse aqui é mais oráculo, né? Esse aqui é perguntinhas, mas esse aqui é para a primeira que eu já senti na hora antes. Eu tenho muita conexão com os baralhos, com as cartas, e eu troco de baralho conforme a cliente, com toda certeza. Às vezes eu sinto assim, só quando a gente marca, né, o atendimento, eu fico conversando no WhatsApp, daí a gente vai desenvolvendo as perguntas, eu tenho que entender o perfil, o que, que ela está buscando verdadeiramente. Ali eu já sinto, esse tarô comunica melhor nesse sentido. Esse naquele, aquele naquele outro, papai. E aí eu vou mexer. Vai mexendo, vai organizando, vai escutando Sim, os sussurros aí, né? E. Ai, que totalmente. delícia! Isso é lindo, isso é uma arte, né? Nossa, Eu amo, apaixonada. Vamos lá para a perguntinha? vamos. Preparada? Então deixa Preparado. até eu Eu repetir coloquei aqui. até. Eu vou respirar, vou fechar o olho, vou respirar. Eu coloquei meus dois pezinhos assim, bem plantadinhos, para Pode aterrar. botar. Guria, não vai vir coisa ruim, vai vir coisa maravilhosa que já dá para sentir aqui. Não, nem te preocupe. Respira fundo mesmo. Deixa eu largar aqui. Falei que vinha coisa boa. Acalma teu coração. Veio aqui um quatro de ouros invertidinhos. Essa daqui é uma carta maravilhosa para quando a gente está falando de começar algo novo. Ele é sobre deixar ir tudo aquilo que precisa ir. Então tá assim, se referindo assim, ó, para as meninas que estão chegando, chegam aqui com leveza, com pertencimento, entrem nessa egrégora com muita conexão, porque tudo que é de ruim ali, que elas estavam com bloqueios e tudo mais, a partir do momento que elas entrarem contigo, isso fica para trás e começa daqui para frente. Então é maravilhoso para esse momento. É uma carta que tá indicando aqui para vocês que vai dar muito certo. Quem tomar a decisão de iniciar esse projeto novo contigo já sabe que vai dar bom. Não Ai, tem que erro. delícia! Já queria fazer até um print, viu? Do quatro de ouros invertido. Amei! Isso mesmo, ele já veio assim que é maravilhoso. E aqui eu estava pensando nesse daqui. Esse aqui ele é mais um oráculo mesmo. Ele é é uma carta das mulheres sistêmicas, né? Então ele vem com mensagens para as mulheres se reconectar, para as mulheres internalizar algo bem positivo. Eu achei que esse aqui seria muito legal, afinal Super estamos, a né, ver, alinhadíssimo, né? numa Alinhadíssimo egrégora aqui. muito feminina, muito. Então achei que fechava. Vamos ver então que mensagem que a tua egrégora tem para nós aí. Para as meninas que estão aqui agora, para as meninas que vão assistir essa live, que vão se conectar, qual é a mensagem para elas? Que essas cartinhas façam sentido. Ó, uma mensagem zona. Tem tudo a ver. Vamos lá que eu vou ler. Respira. Até quando você vai deixar que as situações dolorosas do seu passado travem o seu presente? Já parou para pensar o quanto de energia você perde por pensar. Peraí, já parou para pensar o quanto de energia você perde por pensar sobre o quanto as coisas poderiam ter sido diferentes? Tudo foi como tinha que ser. As sombras que te trouxeram dor hoje serão uma essência para encontrar a sua luz. As curas, você irá se curar consequentemente e ajudará quem precisar sair dos lugares que você já esteve um dia. Afirmação: eu escolho transmutar minhas sombras em luz. Eu tô arrepiada dos pés à cabeça. Mulher, tu tira essa print dessa aí pra tu me mandar, tá? Eu Eu quero vou te mandar a foto das duas. sentir. Gente, que coisa linda, mas é bem isso, né? E eu acho, assim, a gente que faz esse trabalho não é o acaso, né?
não é o acaso. Eu acho que, como a gente conversou também, né? Algumas pessoas, claro, céticas, cada um acredita no que quiser acreditar, mas assim, até mesmo o que a gente faz é meio que o que a gente curou na gente, né? O caminho que a gente procurou na gente, que a gente acaba, como tá falando aí, né, na carta, Uhum, completamente ligado ao que a carta fala, né? O que você transmutar, você vai ser capaz de, né, ir uhum. adiante e espalhar a luz, né? Que é bem isso, né? Totalmente, totalmente. E eu ia te perguntar, em termos de, tipo assim, para você, né? Qual é a frequência que você usa o tarô para você? Ai, gente, se eu tivesse, eu acho que eu ia ficar o tempo todo. Não sei nem que não. Hoje em dia eu tô naquela fase que eu solto. Eu entrego, eu confio, solto, a egrégora tá aí. Mas Uhum. assim, como é que é contigo? Com que frequência você checa? Ou você, casa de ferreiro, espeto de pau, nunca usa? Ou você já tem aí a conexão com você mesma que já tá ali, né? Que deve estar, né, já no teu ouvidinho aí, né? Intuição bem aflorada. Conta pra Fica mim. pulsando. Ah, isso que tu, só um parênteses, assim, né? Que tu falou uma coisa muito legal sobre curar a si mesmo para poder curar o outro. Eu acredito muito nisso. Inclusive, né? Tipo, para mim, eu só tomei o pé de abrir o meu Instagram e a começar a trabalhar com terapias holísticas quando eu entendi que eu tinha curado em mim muitas coisas e daí eu percebi que essas travas se repetem, tá nas outras meninas. Vamos ressoar para que chegue nelas também, sabe? Eu acho sensacional. E voltando ao que você falou, só antes de para complementar, que essa questão das travas, eu acho que quando a gente parte, né, desse lugar, da gente se olhar com essa compaixão, e assim, muitas das travas para mim, na minha vida que eu vejo, foi o amor próprio, você ter suas. Você ter o amor próprio, né? Botar máscara de oxigênio em você primeiro, né? Porque Uhum. sem amor próprio, senão você vai ter essa síndrome da impostora e você não vai se abrir. Eu tinha muita crença limitante também, Amanda. Meu Instagram, eu acho que até um ano atrás era fechado. Gente, eu tinha assim, a maior, meu Deus do céu, colocar coisa em mídia social. Uhum. E uma coisa que eu entendi no meu processo de cura é que, quando usado com intenção e propósito, é um portal poderoso de cura, Total. de acolhimento, de pertencimento. E muitas vezes, até hoje, provavelmente, né? Como a gente, né, acaba querendo ou não se expondo, que é parte do nosso trabalho, mas hoje em dia, meu bem, essa transição de carreira de todo mundo, uma das coisas que eu até vejo no mundo corporativo é a questão de marca pessoal, de você olhar para você com esse olhar de amor próprio, autoconhecimento para você, né, quebrar essas barreiras limitantes e procurar o que realmente conecta com você. Desculpa, te cortei, mas o que você falou comigo, a questão também, eu relutei por tanto tempo, né, de não, vou me colocar, né, lá fora, vou me mostrar, mas é isso, curei, curamos, Uhum. estamos aqui, o templo está aberto, o templo, vamos. Mas desculpa Sim. te interromper, tá vendo que eu falo muito, tu que tem que me cortar. Não, é ótimo, isso eu adoro. É assim que as conversas fluem. Não, super concordo com isso, principalmente dentro dessa relação do amor próprio. E isso que tu falou, né, das travas do Instagram e tudo mais. A gente fica tanto tempo ali pensando o que o outro vai pensar de mim. Eu vou me comportar para o outro, eu vou falar assim assado para o outro. Ai, gente, ó. Quando tu deixa aí, solta, menina, solta. Não existe marca pessoal melhor do que a tua própria essência, do que ser tu mesma. As pessoas te reconhecerem pelo teu sorriso, pelo jeito que tu fala, pelo teu sotaque. É ali, é tu, é pura, sabe? Às vezes eu entro no Instagram e aí eu fico olhando assim, principalmente coisas de vendas, né? Todo mundo igual. Tá todo mundo usando a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, mesmo, né? Quando a gente olha ali falando de venda mesmo em si. E aí eu fico pensando, ai, gente, quais são os verdadeiros caminhos, né? Tipo assim, o que que a gente quer seguir? Se faz sentido para aquela pessoa, tá tudo certo. E é isso, flui. Agora, às vezes tu olha e tu pensa assim, não faz sentido. Tu conhece a essência da pessoa, a pessoa é totalmente despirocada lá, não sei o que tratar. Aí chega ali, eu vou entrar nessa caixinha porque os outros vão pensar assim, assado de mim. Não há liberdade maior do que ser nós mesmas, não há. Ser e E é soltar. libertador. E o meu, olha o meu. Se você for no meu feed, gente, nos meus primeiros vídeos, até hoje, de vez em quando eu falo, gente, eu não tô nem aí. Tem uns que são sem filtro, assim, outra, telefone cai, eu continuo gravando, deixo o telefone caído, vamos.
E assim, é muito fácil também a gente olhar, poderia ser assim, assado, mas eu sou muito daquela. Começa, depois melhora, né? Não teve um hashtag aí famoso recentemente? Aham, aham, Começa, depois melhora, porque é um músculo que a gente pratica, e eu acho que quanto mais a gente pratica, mais claro, né? Fortalece. E assim, outra coisa que eu notei, assim, no começo, principalmente, eu acho que para mim a grande virada de chave foi. Não é like, não é follow. É tanto no LinkedIn, que eu sou mais presente no LinkedIn, né? Tô vindo mais para cá agora. Quem ressoar com a tua mensagem, se for autêntica, vai estar tua egrégora ali, né? Você não exatamente. quer quantidade, você quer a pessoa que vai ressoar com você, porque você pode seguir qualquer guru. Sei lá, e no Brasil tem essas coisas, né? 7 em 6, 6 em... Tô aprendendo, viu? Essas Aham, coisas do mundo digital. 7 em 6. Gente, mas para mim não é só a questão financeira, claro, todo mundo tem conta para pagar, mas eu acho que nessa área que a gente tá é muito mais de transformação, né? Uma coisa que talvez não seja tão claro que reverbera na parte financeira, porque você tá na sua totalidade, né, alinhada com a tua essência. Mas eu acho que a questão principal é o propósito, a missão, né? Abrir, ser essa ferramenta, ser essa ponte para muita gente que tem dificuldade, né? De olhar para dentro, que é o trabalho que a gente já fez, e ser essa ponte. Gente, para mim foi a uhum, maior virada de chave. Foi transformador. Não, é o que eu estou sentindo, é que a minha intuição está falando, eu tenho que falar isso. Tô descabelada, tô, sabe, tô nem aí, vamos, né? E quem aham, ressoar com a mensagem vai ficar, né? Tem essa, né? Que eu acho. exatamente. Exatamente. Quando tu tá na tua essência, quem tá ali vibrando na mesma sintonia, na mesma energia que tu, acabou, vai fechar e vai conectar. Aí, às vezes, assim, pá, a pessoa, né, a gente vive numa sociedade de números, né, porque tudo é quantitativo. Quantidade de likes, quantidade de seguidores, não sei o que tratar. E aí, às vezes, a pessoa, ela tá lá com não sei quantos mil seguidores e não tá vendendo, que nem tu falou, né, que a gente, né, vive num mundo onde a gente precisa pagar conta e tudo mais. E não tá vendendo, e não tá realizado, e não tá feliz. E às vezes tu vê alguém com poucos, assim, cento e pouquinho seguidor, mas essa pessoa vende. Porque ela conectou, ela pegou um outro gancho ali que aquela lá que tava seguindo, né? Todos os padrões não ressoou. É muito disso, é só pensar no tipo de influencers que a gente segue, né? Quem que a gente para olhar no Instagram? Né? Os iguais ou aqueles que têm uma essência um pouco maior? Enfim, essa conversa ela é Ele deve assim durar para sempre, infinita. né? Que alimenta a alma. E outra coisa que eu ia te falar, que eu acho que a gente até conversou sobre isso, e assim, eu linkei um pouco no começo, né? Os encontros. A coisa para mim mais poderosa, eu acho, dessa minha jornada, né? De mais de olhar para dentro do amor próprio, dos limites, né? De dar demais. Mas assim, para mim, quanto mais eu me alinhei, quanto mais eu amei para mim com amor e trabalhei minhas sombras, mais as sincronicidades. Gente, todo dia eu acordo, universo, quais são os milagres do dia? E é uma. Eu fico, gente, porque assim, a gente se alinha, a gente vai se conectando com as pessoas. As oportunidades, as pessoas, as conversas, os encontros vão acontecendo. E eu acho isso é lindo, né? Provavelmente tu É. sente a mesma coisa, né? Quando a gente se alinha com quem a gente é. Por isso que eu falo sempre. É uma perda de tempo a gente achar que a gente veio para essa vida só para pagar um boleto 9 às 5. Não, a gente está aqui para Uhum. evoluir, expandir, né? Sair da zona de conforto. E vai ser na dor ou no amor, nessa época que a gente está vivendo agora, né? Na dor ou no amor, Exatamente. Vai ser uma escolha. Como é que a pessoa quer que isso mude na dor ou no amor? né? Tu falou em sincronicidade, eu já vou responder a tua outra pergunta nessa pergunta. Eu vou fazer aqui, ó, pá, porque a gente vai longe, mas a gente A gente volta, tá vai tudo longe, tranquilo. volta, conecta, bota o pé no chão. Exatamente, vamos pegando aqui, pegando ali, a gente volta. Tu me perguntou como é que era se eu tirava tarô todo dia, né? Não, eu não tiro tarô pra mim todo dia, porque, né, casa de. Como é que eu. Tá, né? Casa de Casa. ferreiro, espeto de pau, não. Casa de Isso, ferreiro, espeto de pau, isso, isso, né? isso aí, casa de ferreiro, espeto de pau, é isso mesmo. Eu tiro bastante tarô, mas eu não tiro ele todo dia pra
qualquer coisa. Eu acho que eu gosto de usar o tarô realmente como uma ferramenta para mim, para que eu me sinta, né? Quando eu tô me sentindo insegura, quando eu tô me sentindo travada em alguma coisa, daí eu vou lá e não, vamos ver aqui o que que tem. Ou quando eu tô sentindo que eu tô numa semana que eu preciso de um realinhamento maior, aí sim eu faço meio que todo dia, assim, antes de começar o trabalho, eu dou uma tirada e digo, bom, vamos ver o que que a gente pode pensar e separar para hoje, né? Às vezes até um post no Instagram que pode ser mais direcionado, porque tu consegue conectar ali. E aí, falando de sincronicidades, essência e tudo mais, foi que nem a gente conversou naquele dia. Tirei um tarô, fazia uma semana, eu acho que eu não tirava tarô pra mim, tirei um tarô e eu tava assim preocupada com. Né, tinha tido uma conversa, aliás, super profunda sobre financeiro, e daí eu pensei assim, cara, esse aqui é o momento de tirar um tarô agora e ver como é que tá essas minhas relações, assim, o que que vem. E aí o tarô me larga que, tipo assim, muito em breve viria, né? Então, uma proposta, uma coisa bem diferente. Tá? E aí foi o eu confio, acredito e tá tudo certo. Eu tô fazendo a minha parte, eu não tô parada sentada, eu estou trabalhando, estou movimentando. Então, né, a roda gira e as coisas vêm conforme tem que ser. Dormi, no outro dia eu acordei com quem? Mensagem da Luísa. Aí, E olha que coisa. já Não, foi ali, ó, pá. E aí eu digo, pá. tá aí as sincronicidades do universo. Daí já conversamos, já alinhamos live, já alinhamos outras coisas que a gente. Foi Tu. movimentando, né? Movimentando. Não, nossa, assim, tem nem o que falar. A gente tá quase uma hora, né? Mas é tanta coisa para É, falar. Olha aí o tempo voando. Outra coisa que eu sim. queria, Ah. assim, uma coisa que eu vi no teu perfil é a questão da aura. Quer falar sobre isso? Bora falar sobre aura. Eu sou terapeuta Aura Master, né? E além de ser terapeuta Aura Master, eu trabalho com leituras de aura. E eu faço esse trabalho de forma individual também, mas eu gosto de jogar isso dentro do tarô, que se torna o meu diferencial de trabalho. Então eu vou falar amplamente e eu vou explicando para vocês. O que que é a aura, né? Quando a gente fala Reiki, tu conhece Reiki e tudo mais, né? Energia Sim. ali japonesa e tal. O Reiki, né, é energia vital. Quando a gente pensa em energia vital, também é aura. Quando a gente fala de outras questões, assim, a aura ela é dita de várias formas, mas ela é como a nossa energia essencial, aquilo que está na nossa volta, né? Aquilo que nos circula. E a nossa aura ela é formada pelos nossos pensamentos, pelas palavras que a gente fala, pelas vivências que a gente já viveu, dessa e de outras vidas para quem crê. Quem não crê, tá tudo bem, a gente fala Tudo só bem. dessa. Exatamente. E então a aura, ela é assim é quase um campo mesmo energético que carregamos na nossa volta, né? E esse campo, né, quando eu recebo então autorização de trabalho, que é quando eu venho no tarô e tudo mais, eu falo, vamos abrir um tarozinho, eu acesso a aura da minha cliente, que eu tenho essa relação de leitura de aura. Então a leitura ela vem assim, ó, focada de um jeito, minha filha, que vai pegar lá na tua alma, naquilo que tu nem sabia, naquilo Tia. porque eu puxo através da leitura da aura. E eu faço, né, alinhamentos com o Aura Master, que é para ti, é como se fossem grandes alinhamentos energéticos que fazem com que a pessoa tenha mais força, que ela cure, por exemplo, né, vem com muitas dores, com muitos traumas. Ah, a gente identificou isso no tarô, então agora a gente começa a curar isso trabalhando essa essência da tua aura, para que tu saia dali renovado. E é muito engraçado, porque a maioria das vezes são toquezinhos, são coisinhas assim, a gente vai falando e vai complementando para fortalecer, e a pessoa sai da consulta, do atendimento meio, ai, nossa, tô leve, eu nem lembrava mais, sabe, assim, no sentido de aquela dor que eu tava sentindo parecia que não tá mais fazendo parte desse processo. Isso é limpeza de aura, de um modo geral. Gente, Então é mais ou menos isso. eu achei genial. Eu falei, uau, né? E minha linda, antes da gente acabar, fala mais um pouquinho assim das tuas mentorias. Onde é que as pessoas te acham? As Uhum. holísticas, como eu, que tá aqui, quer se tornar. Como é que é? Fala um pouquinho assim do que tu tá oferecendo aqui agora também. Tá, Conta. beleza. Vamos lá, então. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, @holísticaimigrante, ou Amanda Zaine, né? Vocês encontram ali do mesmo modo. Pode me achar sempre pelo Instagram. Lá tu vai ter nos links, né? Mensagenzinhas. Pode me mandar no próprio WhatsApp uma mensagem. Eu gosto de trabalhar de forma personalizada. Então eu não deixo os meus links abertos ali de todos os trabalhos,
porque eu gosto de conversar com a pessoa. Então não precisa se preocupar, holística, a primeira consulta ela é gratuita, porque é pra gente conversar, para eu te entender, para que tu me entenda, para que haja uma conexão, para que a gente possa então direcionar o melhor caminho para ti. E aí a gente vai ver se se reverbera em ti fazer um tarô, se reverbera um alimento energético, se reverbera uma aura master. Tudo é uma grande conversa e essa conversa tem que ter conexão, tem que ter sincronicidade, né? Realmente é um encontro ali e eu gosto de pensar que terapia holística, né, a tarô e tudo mais, é um momento teu. Assim, então quem tem que se sentir bem, quem tem que sentir conexão, quem tem que dizer assim, cara, esse aqui é o meu espaço, essa é a minha forma de me amar, a minha forma de me cuidar, é holística. Por isso a gente conversa, a gente se alinha. Se fechar, fechou. Isso vai ser muito bem-vinda, né? Que eu tô lá de peito aberto para receber todo mundo. Então me acha ali no Instagram mesmo e a gente vai conversar. O templo está aberto, né? Minha linda, sabe o que eu queria pedir para só pra gente? Posso tirar um print da nossa fotinho? Posso fazer um print? Claro! Pera aí. Ai, mas tomara que eu não Vamos lá. desligue a live. Eu toda atrapalhada do jeito que eu sou. Nós Tomara vamos que não tirar um saia print, a tipo, live. Agora vem vou cá, fazer com tem a alguma carta. forma que eu posso tirar a. Tem como a gente tirar os. Como é que se fala? Os comentários? Tu sabe se tem ou não? Ai, eu Peraí, não deixa eu ver. sei. Não, mas peraí, que eu vou tirar. Peraí, pronto, vamos. Um, dois, Conseguiu? três e. Peraí, não preparei. Vou tirar mais uma. Tá. Pera. Gente, eu só tô atrapalhada. Eu fazendo isso é bem capaz da live cair, sabe? A pessoa com os dedinhos. Um, dois, três e. Ai, eu queria ficar aqui com você. E a gente, né, quando se encontra para conversar. Mas, assim, o que eu Sim, queria falar, Amanda, assim, para agradecer. Eu acho que o que você está fazendo, né? Nós, como ascendente em peixes, né? Esse sim. foco, né? Nesse momento que a gente está aqui em Londres, né? Mas esse foco que eu acho que ressoa tanto com a gente, que são as expatriadas, né? Que é uma camada que a gente, né, pode adicionar muito. E assim, a coisa principal, eu vou fazer uma mensagem, você faz uma mensagem também, que eu queria reiterar, né, que você tocou nisso nessa live, né, essa plataforma que tem, como é que se diz? Que ninguém está perdida, que se você está perdida, saiba que é só uma questão de você olhar para dentro, tem as ferramentas, a sua essência está sempre ali, não foi para canto nenhum, né? E agora está esperando para ser lembrada, né? Que né, o tarô é isso, é meio que uma lembrar, né? Como você falou, um ciclo, um símbolo, um sentido. E todos Uhum. nós estamos escrevendo uma história linda. E assim, eu estou muito feliz com esse projeto, né? Que eu acho que essa discussão é super interessante. Depois, tenho certeza que muitas coisas mais estão vindo por aí que a gente vai amarrar, né? Com esse trabalho. E gratidão, minha linda. Agora eu passo para você falar suas considerações, né? Finais aí. E já coloquei aí O meu o teu arroba, né? handle, né? Eu escrevi direito, holística imigrante. Imigrante. E, né, para conectar com você também, né, suas encontros, nas suas mentorias. E agora Uhum. você, Amanda, senão eu não paro de falar, aquela bem louca, né? Tá. Bom, primeira mensagem então para todas as imigrantes expatriadas que estão aqui nos assistindo. Meninas, do fundo do coração, vocês não estão sozinhas. Não só porque tem um grupo de mulheres que nesse momento está passando por uma situação muito parecida e a gente tem essa questão do se proteger e aí a gente não fala, não comunica. Então, às vezes, estamos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, as duas passando pela mesma situação e não querem expor, né? Mas com certeza existem muito mais pessoas que sentem da mesma forma e estão sentindo. Mas acima de qualquer coisa, existem pessoas aqui que estão preparadas e dispostas a guiar nesse momento, a ajudar. A Luísa tá aí com o projeto dela, lindo, maravilhoso. Tá assim, ó, vocês viram as cartas não mentem. Entrou no As trabalho cartas dela e não mentem, acabou. meu bem, neva. Exatamente. Vai encontrar ali o que tu tá buscando. Tu sabe, tu vai conseguir, ó, deixar aí
e vai se conectar. Para as meninas que querem vir aqui tirar um tarô, conversar sobre terapias holísticas, eu estou verdadeiramente aberta. Venham, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Tudo são trocas, tudo são energias, né, meninas? Então acho que a dica, né, o conselho principal aqui seria assim: se sinta segura para pedir ajuda, para conversar, para buscar em outras mulheres também, porque somos todas uma só. Estamos todas aqui, somos uma. É E outra, isso. estamos E todas em transição e retorno, né? Retorno a nós outras, então, né? Sempre, né? Como uma egrégora sempre. poderosa. E complementando o que você falou, que para mim é tão poderoso, até para mulheres que estão sozinhas, eu acho que nada é mais poderoso. Esses círculos, né? Mulheres se conectando, conversando, falando, porque como você falou, a dor de uma é a dor da outra, e enfim, todo mundo vai se ajudando nessa loucura, né? Uhum, Loucura não, essa magia totalmente. maravilhosa, Uma magia né? maravilhosa. Luísa, gratidão do fundo do meu coração. Muito obrigada por lembrar de mim, por me chamar, pela nossa conversa. Eu adoro conversar contigo. Falando de sincronicidades, né? Desde a primeira vez que a gente se viu, eu vi uma coisa em ti, né? Vindo aqui com as minhas mediunidades. Tu era muito luz. E eu fui até ti porque eu vi luz. E eu pensei, tanto que eu não sabia que, né, tu tava indo pra lá, e eu senti na hora, essa guria tá indo pro mesmo momento que eu. Vou lá. E aí cheguei em ti. Então, tu é luz por onde passa, tu é luz por onde tu estás, e qualquer projeto que tu largar no mundo é luz, é filho, é fruto. Então, Sobre o assim, ó, amor. Nós somos, maravilhoso. eu tô toda arrepiada, sou danada. Gratidão, minha linda. E olha, depois que eu descobri que tu é aquariana com peixes, a gente vai estar muito juntas, viu, né? Nossa, delícia, Fechou. minha linda. E vamos com tudo. E de olho, eu agora sou holística oficial, viu? Bora que Vamos, bora. vamos. Ô, minha linda, Muito obrigada. obrigada. Um beijo grande. Um beijo. Obrigada, obrigada a todo Obrigada. mundo. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo.